Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e atenção, galera, porque após semanas de negociação, foi decretada uma greve de roteirista lá nos Estados Unidos. A segunda paralisação em cerca de 15 anos, onde a primeira trouxe graves consequências para as produções da época, que sofreram atrasos, perca de qualidades ou foram até canceladas. E isso gera a pergunta: como a greve de agora afeta as produções que vão sair nos próximos meses? Bom, isso e muito mais é o que eu vou explicar nesse vídeo, então vamos lá. Já faz algumas semanas que o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood tem tentado se acertar com o Sindicato dos Produtores para conseguir melhorias para essa categoria. Só que aí nenhum acordo foi fechado. Então, a partir da meia-noite e 1 do dia 2 de maio, todas as produções escritas por membros desse sindicato, que são muitas, vão ser paralisadas, ou seja, a greve já começou. E assim, essa pauta já vem sendo discutida há alguns meses. Isso gera a pergunta: mas qual é a pauta dessa greve? E bom, a principal razão pela qual está havendo essa paralisação é a necessidade de salários e benefícios melhores, sobretudo com a chegada dos serviços de streaming, porque os membros estão buscando acordos para que os pagamentos das plataformas sejam condizentes com o esforço empregado dos roteiristas. Sendo assim, mais de 11 mil roteiristas de cinema e televisão afirmam que a remuneração que eles recebem não corresponde à receita que é gerada nessa era do streaming. Em um comunicado, o sindicato afirmou o seguinte, abre aspas: embora tenhamos negociado com a intenção de fazer um acordo justo, as respostas que os estúdios deram a nossas propostas têm sido insuficientes, dado a crise existencial que os escritores estão enfrentando, pois eles fecharam as portas para sua força de trabalho e abriram a porta para a escrita como uma profissão totalmente freelancer. Nenhum acordo desse tipo poderia ser contemplado por essa associação. E bom, a parte que está sendo reclamada já afirmou que está disposta a melhorar a oferta, mas não está disposta a atender algumas das demandas do sindicato. E aí que está o impasse. Segundo eles, as empresas associadas permanecem unidas em seu desejo de chegar a um acordo que seja mutuamente benéfico para os escritores, ou seja, um lado tem uma reivindicação e o outro só quer aceitar uma parte, o que eu acho injusto, porque os roteiristas têm sim um ponto. O tipo de salário que está sendo oferecido para essa categoria não está correspondendo com a jornada de trabalho deles, e nem as condições que eles estão enfrentando. E aí isso gera uma grande pergunta: como isso afeta os filmes e séries que vão sair? Bom, essa explicação vai ser dividida em dois grupos. O primeiro são filmes e séries que já foram filmados e estão em pós-produção. Esses não vão sofrer grandes problemas, porque já passaram da fase de roteiro, e aí eles vão ser lançados normalmente nos próximos meses. Mas agora, para você ter uma ideia melhor, é só você pensar na sua série ou filme que você está ansioso para ver. É só você fazer uma pesquisa rápida para saber se esse filme ou série já tiver sido filmado, ok, ele vai sair na data. Mas se ele ainda estiver em processo de roteiro, com certeza vai sofrer um atraso. Usando o exemplo aqui, The Last of Us temporada 2, que ainda estava na fase de escrita. Então, infelizmente, pelo jeito, vamos demorar um pouco para ver o retorno do Joel, Ellie e aquela história maravilhosa. Infelizmente. Aí você pergunta, mas o quanto será esse atraso? Ainda não dá para saber, porque o tamanho do atraso para uma produção sair vai depender do quanto tempo vai durar essa greve, que ainda não tem uma data para acabar. E dependendo de como for, vai acontecer o seguinte: produções, principalmente televisivas, que são semanais, de qualquer gênero que seja, podem ser forçadas a encurtar suas temporadas ou adiar as filmagens. Porque, por exemplo, uma série de televisão que iniciou sua temporada há pouco tempo atrás, muitas vezes o roteiro dos próximos episódios ainda está sendo escrito. Então, numa situação assim, eles vão ter que encerrar a temporada do jeito que dá e o resto da trama deixa para um futuro. Eles vão ter que fazer um hiato e esperar a greve acabar para voltar. E é o seguinte: se essa greve continuar, principalmente entre esse mês e o próximo, muitas produções de TV vão ser adiadas, porque normalmente eles começam a fase de roteiro agora, entre maio e junho, para começar a filmar e por volta de outubro, novembro já começar a ter novos episódios. Então, fãs da série Labrea, estamos ferrados. Para quem não conhece a série, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois, tá legal? E continuando, dependendo da duração dessa greve, os espectadores em geral nem vão perceber que ela aconteceu, só pra gente que é mais ligado nas notícias e tal. Porque é o seguinte, muitos filmes e séries já encerraram a parte da escrita
ou seja, já estão sendo filmados ou até mesmo editados. Muita coisa vai conseguir ser lançada nos próximos meses sem grandes problemas. No entanto, se essa greve for prolongada, vão ter muitas produções parando nos próximos meses, mais ou menos igual aconteceu na pandemia, assim como também aconteceu em 2007 na primeira greve. Só que esse impacto não vai ser tipo próximo mês, porque tipo os lançamentos de cinema provavelmente não vão ser afetados até o último trimestre de 2023 ou início de 2024, porque eu já expliquei. Mas, por exemplo, o filme Blade da Marvel já era por um tempo, porque tipo eles já estavam tendo problemas com o roteiro há algum tempo. E agora depois disso já prevejo mais um grande adiamento para Blade. Só que tem um detalhe. Assim como ocorreu no passado, alguns estúdios podem tentar dar uma de espertinhos e contornar essa greve contratando profissionais que não estão cadastrados no sindicato, porque tem essa questão também, para tentar continuar o trabalho normalmente. Só que se eles forem fazer isso, vai ser burrice de certa forma. Não subestimando os outros profissionais, mas é porque acontece o seguinte. Na primeira greve de 2007, isso aconteceu e se provou um desastre, porque houve uma queda de qualidade vertiginosa nas produções. Justamente por isso, pessoas não familiarizadas com o material ou novatos eram contratados às pressas e com muita pressão para escrever vários episódios ou até mesmo um filme. Então, as coisas não saíram nada legal. Porque, explicando melhor aqui, usando o exemplo do passado, ocorreu uma grande greve no ano de 2007, mais especificamente do dia 5 de novembro até o dia 12 de fevereiro de 2008. Ou seja, 3 meses parados sem fazer nada. E na época isso foi um caos e afetou diversas séries, como Smallville, que teve que encurtar sua 7ª temporada, a série Breaking Bad, The Office, Heroes, que eram produções da época. Como 007 com Daniel Craig também foram prejudicados. E claro, isso só foi alguns exemplos que eu citei aqui. Houve milhares de outras produções que foram bem afetadas ou até que nem viram a luz do dia. E aí, no ano de 2007, a greve foi motivada porque os roteiristas pediam aos estúdios novos contratos que incluíssem também os lucros de vendas de DVD ou que eram transmitidos online e baixados na época. E tem um detalhe, mesmo depois que um acordo foi alcançado nessa época, os roteiristas conseguiram o que queria, só que levou meses para a TV conseguir voltar ao normal, porque parou todo mundo, então até voltar e pegar o embalo de novo demorou. Então foi uma época sombria, digamos assim. E agora se passou cerca de 15 anos e essa categoria está sendo prejudicada novamente. Para vocês terem ideia, o Alex O'Keefe, que é roteirista da série The Bear e é membro do sindicato, ele explicou um pouco de como está a situação. Em uma entrevista na última segunda-feira, ele falou que metade de todos os roteiristas estão recebendo o mínimo dos estúdios, que se tornaram quase que uma subclasse em Hollywood no momento. Ele disse que, por um lado, a produção criativa dos colegas roteiristas dele está melhor que nunca. Muitas demandas vindo devido a essa era do streaming e tal. Só que atualmente eles estão recebendo menos do que em toda a história. E com isso, a maioria deles estão sendo incapazes de sobreviver em lugares como Nova York e Los Angeles, que é onde eles precisam estar para conseguir trabalhos. E aí o O'Keefe enfatizou que, embora existam alguns profissionais que estão indo muito bem, muitos roteiristas, incluindo alguns de grandes séries e filmes, estão passando dificuldade mesmo. Nas palavras dele, abre aspas, eu não classificaria todos os escritores como pobres ou falidos, mas posso dizer que no momento eu tenho apenas $6 em minha conta bancária. Ele até conta uma situação que, quando ele e seus colegas ganharam o prêmio da melhor série de comédia, o terno que ele foi para a cerimônia teve que ser comprado com a ajuda de seus amigos e sua família, porque ele não tinha dinheiro na conta, sua conta estava negativada no banco. Segundo estatísticas, o salário médio do roteirista e do produtor caiu 4% ou 23% quando ajustado pela inflação na última década, enquanto as plataformas de streaming estão se tornando cada vez mais populares e lucrativas. Segundo o sindicato, abre aspas, as empresas usaram a transição para o streaming para reduzir o salário dos roteiristas e separar a escrita da produção. E isso piorou as condições de trabalho para os roteiristas em todos os níveis. E outra coisa que está prejudicando eles também é essa questão da duração das séries, porque antigamente a televisão tinha séries com 22, 23, 24 episódios. Já agora na era do streaming é menos episódios, é entre 8 e 10. E isso está dificultando uma renda para eles, porque com 22 episódios, obviamente, eles ganhavam mais. E tinha outro detalhe, na época que as séries eram só da TV, eles ganhavam as taxas residuais toda vez que uma série era exibida no exterior.
Só que agora não, porque quando fecha um contrato com a série, isso já está incluso que a série vai ser exibida no mundo todo pelo serviço de streaming. Ou seja, eles só estão ganhando um valor X que está sendo muito pouco. Mas tem uma coisa que vai ajudar bastante essa categoria, porque ao contrário da greve de 2007, atualmente os roteiristas têm as redes sociais ao seu lado. Tanto que eles estão se unindo nas diversas plataformas para divulgar suas mensagens e reivindicações. Isso com certeza vai ajudá-los bastante. Além disso, grandes nomes do cinema e TV, como Elizabeth Olsen, entre outros, estão manifestando apoio a essa categoria. Isso vai ajudar bastante. E assim, eu, Igor de Mello, particularmente, concordo bastante com essas reivindicações que eles estão fazendo. Porque esses guerreiros precisam sim de condições de melhores de salário e de trabalho. Porque pensa no seu filme ou série preferido. Ele só existe porque uma pessoa sentou lá em frente ao computador e idealizou aquilo tudo, escreveu tudo bonitinho. Até com certeza perdeu noites e eventos importantes para conseguir te proporcionar um entretenimento. Mas enquanto ele faz esse sacrifício, ele não está recebendo boas condições de trabalho, porque está recebendo pressão de todo mundo para entregar a tempo tal produto, e não está recebendo um salário condizente. Como o cara relatou agora há pouco, eles estão com dificuldade até para manter a sua casa ou sua família. Isso é injusto, principalmente quando você nota que um filme ou uma série dessa gera milhões para um estúdio e o cara que escreveu está recebendo uma mixaria. E como a gente pode ver, o streaming está ajudando a contribuir para que o valor caia mais ainda. Não pode continuar assim. Então, ambos os lados têm sim que sentar para que entrem em comum acordo e chegue a um consenso que beneficie os roteiristas. E eu sei que cedo ou tarde isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando começar a doer no bolso dos grandes estúdios e do streaming, no instante eles vão arrumar uma solução. Por quê? O que move eles é o dinheiro. Já tivemos provas e provas que quando dói no bolso, a solução aparece magicamente. E eu espero que isso seja em breve, para que essa categoria não seja prejudicada também. Fique muito tempo sem trabalhar e, consequentemente, passe dificuldade. Então fica aqui o meu apoio à greve dos roteiristas e que se resolva tudo da melhor e mais amigável maneira possível. Eu vou ficar de olho em toda atualização que tiver, eu vou trazer aqui para vocês a respeito desse assunto. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!